Correspondência diz que tudo aquilo que está acima é correspondente, análogo àquilo que está abaixo. Acima e abaixo existe uma relação. Então você pode, por exemplo, desconfiar, vocês talvez já tenham pensado nisso, que a estrutura de um átomo é meio parecida com a estrutura do sistema solar, vocês não acham, não? Total, sim. Meio parecida. Então, o que essa lei diz é que esses padrões se repetem na natureza. Perfeito. Aquilo que ordena o todo também é o que ordena a parte. Então, você pode ver coisas parecidas com ninhos de galáxias dentro de um grão de areia. Esses modelos se repetem de tanto em tanto. Tá? Então, existe uma similaridade entre o acima e o abaixo. Que você vai ver várias tradições falando sobre isso, né? Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Isso é princípio da correspondência. Sim. Né? Sim. Então, quando nós percebemos isso, podemos perceber que existe uma analogia entre o nosso corpo físico e o nosso corpo emocional e mental. São corpos, uns acima, outros abaixo. Então, a maneira como a gente trata o nosso corpo físico pode ser muito eficiente também para tratar os nossos corpos emocionais e mentais. Como, por exemplo, examinar o alimento que ingerimos. Não ingerir qualquer coisa, porque isso pode gerar uma intoxicação séria, pode levar a consequências trágicas, não é isso? Então, a gente examina muito bem o que a gente come. Já no plano emocional e mental, não. Engolimos qualquer ideia preconceituosa, qualquer ideia distorcida, qualquer polarização. Engolimos, às vezes, sentimentos péssimos que todo mundo tem em relação a fulano. Às vezes, eu odeio fulano. Por quê? Ele te fez alguma coisa? Não, mas todo mundo odeia, ele não deve prestar. Ou seja, clonamos emoções, as piores que a sociedade tem. Verdade. Saímos copiando formas mentais absolutamente massificadas e sem nenhum fundamento. Verdade. E não percebemos que isso nos intoxica. Isso gera limitações. Tá? E muito dos problemas que nós temos hoje, que nós consideramos que é uma época recorde em termos de problemas psicológicos de todos os tipos, né? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, um monte de coisas, cada vez numa idade mais precoce, talvez isso tenha a ver com o estado em que colocamos esses planos emocional e mental, a maneira como os tratamos, tá? Banhamos o nosso corpo físico todos os dias para extrair aquilo que não é próprio dele. Deveríamos fazer isso também no plano mental e emocional. Fechar as contas com o passado, deixar para trás aquilo que já não tem mais propósito, renovar-se, né? E banhar o corpo é uma forma de renovação. Renovar-se no plano emocional, no plano mental, deixar para trás aquilo que já não tem mais sentido. Tá? Então, isso é uma aplicação do princípio de correspondência que pode ser muito útil. Fazer um diário poderia ser uma forma de banhar essa mente, né? Ao longo do dia, de eu escrever lá no final do dia tudo que eu fiz, porque no outro dia eu vou ter que pensar que eu vou ter que me encontrar com a minha consciência à noite. Sim. O ideal do diário é que você tenda um propósito de vida. Eu quero me tornar uma pessoa mais justa, mais sábia. O que eu fiz hoje soma nessa direção ou subtrai? Perfeito. Para que você possa tomar consciência de quando você está andando na contramão e possa corrigir isso. Que é uma ferramenta muito útil.